A fé e a preservação da história caminham juntas em Piracicaba. A Igreja de São Benedito, localizada no centro, precisa passar por um processo de restauração depois de mais de 5 anos fechada. Para viabilizar as obras, principalmente no telhado, a comunidade da Catedral de Piracicaba, da paróquia Santo Antônio, lançou a campanha Abrace São Benedito. A iniciativa arrecada recursos por meio de rifas e doações. E para isso, o pessoal aqui da Catedral e também toda a comunidade estão fazendo rifas que concorrem a um carro, a uma moto e uma bicicleta para ajudar nessa reforma. A Igreja São Benedito, ela tem um importante símbolo aqui para a cidade, tanto de lutas como de cultura para a cidade de Piracicaba. E nesse momento a gente está precisando de ajuda para que ela se mantenha em pé. Ela é considerada um patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, e todos os devotos de São Benedito e todas as pessoas que têm fé e acreditam estão aí para ajudar a manter essa igreja, esse patrimônio histórico e cultural em pé. O projeto ele foi aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio de Piracicaba e prevê um restauro. Ele também foi aprovado pela Lei Rouanet, porém não houve adesão das empresas. A fachada tem como destaque a volta da cor original, o amarelo ocre, e camadas decorativas que estavam escondidas também serão reveladas com esse restauro. Duas alternativas, e aí foi apresentado ao cliente essas duas alternativas. Uma delas era uma obra de conservação do edifício, mantendo as características da forma como ele está até os dias de hoje e conservando ele como um todo, e um restauro um pouco mais aprofundado. E esse restauro ele resultaria, obviamente, num orçamento um pouco maior. E a opção por parte na época do Padre Ronaldo e também da Catedral, da Diocese de Piracicaba, foi de fato investir nesse restauro completo do edifício da Igreja São Benedito, para que a gente pudesse trazer um pouco essas características arquitetônicas e históricas que foram reveladas através das prospecções para o cotidiano das pessoas que sequer conheciam, sabiam, né, dessas características que foram reveladas, que foram mostradas nesse projeto como um todo. Então, para isso, nós iniciamos essa etapa de angariação de fundos, né, através das leis de incentivo para as obras de restauro da igreja em si. E essas etapas agora, essa obra ela vai ser feita agora em etapas, e essas etapas estão previstas para acontecerem com o recurso da paróquia em si, totalmente custeado pela própria diocese, mas prevendo esse resgate a essas características que são previstas já no projeto arquitetônico e que vão se mostrando ao longo das fases de intervenção na igreja que vão acontecer. Eu acho que externamente uma das principais características vai ser a alteração da cor da fachada da igreja, né? Era muito comum que os edifícios, até o período do fim do século XIX, tivessem essa coloração um pouco mais ocre na sua composição, então um amarelo um pouco mais ocre. E nós conseguimos, através das prospecções, encontrar essa cor. E nós, entendendo que externamente o edifício sofreu quase que nenhuma alteração, nós entendemos que devolver à população essa ótica que se tinha naquele período final de construção do edifício seria bastante importante e bastante relevante. Então a cor da fachada externa, por exemplo, vai ser uma das principais alterações que as pessoas vão poder perceber e vão sentir ao olhar para a igreja. Etapas de restauro, eu acho que algo que vai ser bastante evidente também são as camadas de pintura decorativa que vão aparecer depois. Nós encontramos em alguns locais 3 camadas sobrepostas. E essas camadas elas vão ser reveladas através do que a gente chama de janelas de prospecção, onde a gente consegue ter uma leitura um pouco mais aprimorada de toda essa pintura e de todas as fases, né, dos períodos em que ela foi realizada dentro da igreja. Nós temos 2 imagens de São Benedito. Aqui está no altar-mor, ela é uma imagem barroca, né, de traço bastante simples, que provavelmente pertencia à primeira igreja já, a primeira capela de São Benedito, que ainda era a capela de Nossa Senhora do Rosário. E a imagem que está na catedral hoje é uma imagem que a dona Lídia doou, né, a capela, trouxe da França, então ela é uma imagem bastante simbólica também.
E essa imagem ela é utilizada apenas para as procissões, então ela vai permanecer num retábulo lateral, essa imagem da Dona Lídia, que veio da França, e a imagem... Construída há mais de 158 anos, a igreja é considerada a mais antiga da cidade, sendo que não teve reforma, pois a catedral também é uma igreja antiga, mas ela já passou por outras reformas. No início, a igreja era dedicada a Nossa Senhora do Rosário e recebeu o nome atual após a chegada da imagem de São Benedito trazida da Itália por uma moradora. O templo também foi palco de movimentos culturais, como as cangadas. A Igreja São Benedito tem uma importância, talvez até antes religiosa, uma importância histórica, cultural. Ela é a igreja mais antiga, na sua primeira versão aqui da cidade de Piracicaba. A mais antiga é a catedral, né? A catedral esse já é a quarta construção. A Igreja São Benedito, ainda datada do final do século XIX, é a igreja mais antiga. Era chamada de Capela Nossa Senhora do Rosário, mas no final do século XIX, uma senhora rica da cidade mandou vir uma imagem da Itália, uma imagem de São Benedito, é a imagem atual que está aqui na igreja, e então a capela foi batizada de Capela São Benedito. E em torno da capela começou muito movimento cultural, movimento histórico, muitas famílias vieram morar ali, as congadas, né, toda essa tradição também cultural que gira em torno de São Benedito, e por fim, claramente, um patrimônio religioso e espiritual. Quantas pessoas devotas de São Benedito ao longo desses mais de 100 anos não encontraram ali conforto, não encontraram ali graças, realmente não tiveram uma vida renovada pela intercessão de São Benedito, e a gente quer que a igreja abra as portas o quanto antes para que continue sendo uma fonte de graça no coração, no centro da nossa Piracicaba. E o que precisa ser feito na igreja, basicamente? Nós vamos agora começar com uma sondagem de solo, porque nós estamos com uma preocupação com a parte estrutural da São Benedito. Então, a gente vai precisar escavar alguns poços, né, para ver como é que está a situação da fundação e depois a situação real do telhado. Então, tendo este laudo, um laudo técnico, a gente vai daí saber dizer o que vai ser preciso fazer a nível de reforma. Se a estrutura não estiver comprometida e a gente está pedindo essa graça a São Benedito, aí a reforma ela vai mais fácil. Aí a gente precisa reformar as paredes, o reboco, enfim. É uma parte mais estética. Se tiver alguma coisa um pouco mais delicada, a gente vai ter que fazer daí uma reforma um pouco mais estrutural. O diretor operacional, Leonardo Reit, falou sobre todo o processo arquitetônico em que foi passada as ideias para a restauração da igreja. A prospecção arquitetônica ela serve para a gente revelar as camadas construtivas de um edifício, de um patrimônio, né? Então a gente revelou não só as camadas de pintura, como diferentes camadas de alvenaria, de etapas construtivas, que ajuda junto do levantamento histórico a dar embasamento das diferentes períodos construtivos da igreja, né? Esse exame que a gente fez em 2019, da prospecção arquitetônica, revelou um extrato muito rico, que revelou muitas coisas que estavam escondidas e não se tinha muitos registros até então. Então a gente descobriu que a gente tinha um patrimônio muito mais rico do que a gente imaginava na época. A gente entregue e aprovado em 2021 e a partir do projeto executivo de restauro foi inscrito um projeto para patrocínio de lei de incentivo, né, para que fosse feita a obra no ano de 2021. O projeto de lei de incentivo foi aprovado em dezembro de 2022 e durante 2 anos ele ficou aberto, né, esperando o patrocínio das empresas da cidade para que fosse executada a obra na sua totalidade. Porém, as empresas se ausentaram, o projeto não teve a aderência e a partir disso, então, a paróquia iniciou esse trabalho para realizar a obra em etapas com recursos próprios, né? São Benedito foi santificado pela Igreja Católica como símbolo de bondade, fé e milagres. Popular entre os negros escravizados, foi considerado um símbolo de humildade e caridade. São Benedito ele foi um santo franciscano, um frei franciscano que viveu já 500 anos atrás, e ele era um homem muito simples, um homem que fazia os serviços mais simples do convento, mas ao mesmo tempo um homem de profunda oração. Essa devoção veio para o Brasil, e o fato de São Benedito ser um homem negro, isso trouxe uma identificação ainda maior, como é com Nossa Senhora Aparecida, né? Nosso povo brasileiro, um povo de todas as raças e todas as culturas. Então, esta familiaridade que as pessoas sentem de imediato com São Benedito.
Um homem simples, um homem acessível a todos, um homem de Deus no meio do povo. A campanha segue até o início de outubro. O sorteio será no dia 4, com prêmios como carro, moto, bicicleta e micro-ondas com airfry. A arrecadação ajudará a devolver ao coração de Piracicaba um espaço de fé e cultura. A campanha Abrace São Benedito. Você encontra mais informações pelo site da Catedral piracicaba.org.br. Cássia Fossalusa, de Piracicaba, para a TV Todo Dia.